Olá, pessoal. Tô aqui esperando aqui o Instagram anunciar, abrindo essa live aqui ao vivo, estando aqui com vocês. Deixa eu só organizar aqui um pouquinho mais. Sejam muito bem-vindos a esta live onde eu vou trazer um conhecimento na qual eu sou totalmente apaixonada, que é falar da numerologia, é falar assim do poder da vibração dos números na nossa vida. E para quem já fez o seu mapa, para quem já vivenciou e conhece o poder dos números, sabe o quanto é importante a gente fazer essa busca de conhecer o poder que os números têm no universo, o poder que os números têm na nossa vida para nos direcionar e também para fazer a gente entender quem a gente é e por que a gente pensa o que a gente pensa, sente o que a gente pensa, por que alguns fatores acontecem na nossa vida. Tudo isso tem uma influência dos números, tudo isso tem uma influência energética no nosso campo, atuando todo o tempo, a todo minuto, ok? Então, olha só, hoje o tema da live é como sair do vazio existencial através da numerologia. Então, para as pessoas que sentem aí aquele vazio, assim, uma sensação de que o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, eu não entendo o significado da minha vida, e por que as coisas acontecem comigo, e por que eu tenho a sensação de que eu estou sempre numa solidão. Às vezes eu posso estar no meio de um monte de gente ou cercado de pessoas, mas ali dentro é um vazio. Às vezes a pessoa sai daqueles ambientes e vai para algum lugar porque ela não entende qual é um vazio. E o que é vazio? O vazio é algo que não está ali. Vazio é um sentimento que precisa ser preenchido com alguma coisa que no momento eu ainda não sei o que é. Então, nós como seres materiais, que estou aqui, né, eu, Neliane, sou um ser material fazendo uma experiência material. Mas a minha essência é divina, a minha essência é espiritual. Então, como essência espiritual, nós temos necessidade, nós temos emoções, nós temos sentimentos. Então, às vezes, quando eu não compreendo qual é o sentimento ou o que precisa ser colocado dentro de mim, ou o que eu preciso olhar ou acordar para o meu mundo, para aquilo que eu vim fazer nesse planeta, para que eu possa preencher aquele vazio, se eu não entendo, se eu não busco, eu acabo sentindo esse vazio, como se algo estivesse faltando. Deixa eu dar boa-vinda ao pessoal que está chegando, entrando aqui, a Marcélia. A Márcia, bem-vinda, a Michele, bem-vinda, vocês que estão chegando aqui acompanhando. Hoje a gente vai falar aí desse vazio que às vezes a gente tem que lidar. Eu já lidei com esse vazio existencial em algum momento na minha vida e como que a numerologia me ajudou a encontrar essas respostas que eu estava buscando. Então, gente, vazio é algo que eu excluí ou algo que eu não incluí na minha vida. O vazio existencial começa com uma exclusão de algo que eu necessito, ou em algum momento aquilo já esteve presente em minha vida, ou até hoje eu não me conectei com o que realmente eu preciso incluir dentro do meu campo. E vazio tem nome. Às vezes eu estou assim, eu tenho um vazio, um sentimento de solidão, um sentimento de que eu estou só no mundo, mesmo cercado por tantas pessoas. Então esse vazio ele tem nome. Às vezes ele pode ser chamado de quê? Ele pode ser chamado de solidão, ele pode ser chamado de angústia, ele pode ser chamado de depressão, ele pode ser chamado de ansiedade, ele pode ser chamado de medo, ele pode ser chamado de rejeição. Então, olha só. Gratidão, Márcia, saudade de você também, tá? Acompanha aqui na live que a gente vai matando essa saudade hoje enquanto eu vou conversando e vai comentando aí o que for fazendo sentido para você. Se quiser deixar alguma pergunta, pode deixar aí também. Então, olha só, e às vezes a gente fala esse vazio, tá? Esse vazio ele tem nome. Então são às vezes emoções e sentimentos que eu não entendo, que eu não compreendo e que eu preciso estar nutrindo. Eu preciso entender e incluir, olhar para que eu possa entender quem eu sou nesse mundo e o que eu preciso, sabe, fazer para poder, sabe, me preencher. Então, existe, né, hoje eu vou trazer aqui 4 formas, né, através da numerologia, que através, quando a gente faz o nosso mapa numerológico,
O que eu posso fazer para estar entendendo o meu vazio, ou esse sentimento de solidão que às vezes a gente tem através do mapa. Então, olha só, o primeiro passo, já vou deixar aqui o primeiro passo que eu tenho que fazer. Então, primeiro é saber, assim, é admitir, né? Antes de eu entregar o primeiro passo, você precisa admitir, olhar e dizer, a gente vive numa sociedade em que a gente tem que mostrar assim, olha, tá perfeitinha a minha vida, tá tudo muito bem comigo. Então a gente tem uma tendência a esconder as nossas vulnerabilidades, a fingir que está tudo bem, quando na verdade todos nós que estamos aqui no planeta Terra, todos nós que estamos aqui precisamos aprender sobre nós mesmos. E o que é aprender? É estudar as minhas emoções, é entender por que eu estou sentindo isso, por que eu sinto aquilo e dar ouvidos aos meus sentimentos, aquilo que me incomoda. Então, gente, olha que sensação ruim eu estar cercado de pessoas, mas dentro de mim está me faltando algo. Algo de mim está ali, precisa ser incluído, algo em mim foi retirado de mim e ele precisa voltar para dentro de mim. E às vezes é uma emoção, às vezes é uma missão, às vezes é algo que eu não estou fazendo e que eu deveria fazer, mas antes eu preciso olhar para isso. Então, o primeiro passo é conheça os seus números, conheça a energia dos números do campo. Quando a gente vem para esse planeta e a gente faz o nosso mapa numerológico, a gente tem vários números. Números é energia. Cada número ele carrega uma forte vibração energética. E o que é essa vibração energética? O que é essa energia? É uma força. É uma força que atrativa, é uma força que nos atrai para fazer algo, é que nos move. Então, existe cada número ali, onde ele é colocado dentro do meu mapa, ele me dá uma força e me ancora em alguns pontos características da minha personalidade ou da minha essência, que eu preciso fortalecer para seguir com o meu propósito nesse mundo. E qual é o meu propósito? Lembrando que o primeiro propósito que nós trazemos para o mundo é conhecer. É me conhecer. Como que eu me conheço? Eu me conheço olhando para as minhas sombras. O que são as minhas sombras? As minhas dores. As minhas dores são aquilo que me incomoda em mim. Automaticamente eu também tenho minhas luzes. Então, quando eu sou luz e sombra, o tempo inteiro eu sou luz e sombra, luz e sombra. Esse é o equilíbrio, isso é a perfeição. Olá, Wallace, bem-vindo. Fique aqui comigo, a gente está falando hoje sobre como sair desse vazio existencial através da numerologia. E eu estou falando desse primeiro passo aqui, que é conhecer os seus números. E falando, né, desse campo energético dos números. Então, dentro do meu mapa, existem números ali de acordo com a minha essência, com a minha personalidade, de aspectos que eu posso potencializar, que eu necessito potencializar. E às vezes a gente olha assim, a gente entrega o mapa para a pessoa, ou ela olha assim, mas nossa, eu não sou isso aqui. Ou então, nossa, eu sou muito isso. E às vezes, quando a gente está ou preso no ego, ou preso na mente racional, a mente racional é aquela que fica aqui assim, a gente acha que está no controle. Mas o que nos move é a mente inconsciente, que é a mente, né, que é a maior parte de nós, onde que está a mente emocional. Então, quando você começa a olhar para as suas dores, você começa a visitar o seu inconsciente, você começa a visitar o seu emocional. Então, o nosso mapa, ele tem números ali que às vezes eu preciso estar mais forte, mais ancorado. Eu preciso de uma energia, de um impulso ali para me dar força e coragem para trabalhar aquela energia específica em mim, trazida por tal número. Um exemplo, quando eu tenho, por exemplo, um número de expressão, eu tenho um número de expressão 5. Que é uma energia que busca muito uma liberdade, que busca muito, sabe, nova forma de ver a vida, que busca uma liberdade emocional. É uma pessoa que não se conforma com uma vida quadradinha, é uma pessoa que quer mais, que espera mais do mundo. Então, se eu trago lá no meu inicial esse número 5, que tem essa energia, que essas pessoas que estão buscando, e essa energia, às vezes, ela me faz mover para ir para outros lugares, para me levar para outras cidades. Essa energia, às vezes, eu fico nesse lugar. Então, o que acontece? Se eu fico nesse lugar, eu não deixo de viver um aprendizado que me levou para um outro lugar. Então, às vezes, vem um outro número ali, talvez no número de expressão, eu trago um. Ou no número social,
Lá no meu número de apresentação, número social, às vezes vem energia de um número 1. Essa energia 1 me impulsiona, fala, vai porque você precisa ir. Então, eu vou me alinhando, com aquilo que eu preciso, de acordo com que o meu mapa, quando eu tenho conhecimento dos meus números, eu falo assim, nossa, eu não preciso achar que agora eu não dou conta, porque olha só, eu vou ali na força daquele número que eu sei que está lá, e aí aquele número ele traz uma energia, ele traz uma vibração e traz uma palavra como, olha, você é motivado, olha, você tem a capacidade de ser um diplomata, ou você tem uma capacidade de liderar, ou você tem uma capacidade de escutar. Quando eu começo a me conectar com as minhas possibilidades através dos meus números, eu começo a me conectar com a minha força. Então, por isso que é importante você conhecer os números que vibram em torno de você. E aí você começa, porque todo número ele tem uma vibração positiva e ele tem uma vibração negativa de acordo com a pessoa que carrega aquele número. Então, uma pessoa de número 5, que tem um número de expressão 5, lá o primeiro número que aparece no mapa numerológico, ela pode vivenciar todo o potencial do 5 se ela se conhecer. E às vezes uma mesma pessoa que tem um número 5, ela pode estar totalmente negativa por ela não se conhecer. O que pode acabar acontecendo? Ela pode estar vibrando, operando na polaridade negativa desse número. Aí você fala assim, nossa, mas o mapa está errado. Não é o mapa que está errado, é você que não se conectou, você que ainda não se conectou com todo o poder do número que ele traz. E aí a Paula colocou aqui, não imaginava o poder dos números. Sim, Paula, eles são extremamente, todo o universo é feito pela energia numérica. E olha um exemplo disso. Quando a gente fala assim, ganhei X valor na loteria, ou uau, vou ganhar tanto nesse trabalho, ou nossa, eu tenho X idade, ou nossa, olha o ano tal, estamos nesse ano tal. Tudo na nossa vida é número. As placas do carro, tudo gira em torno do número. Todo número, ele traz uma vibração. Então, todo número traz uma potencialidade. E nossos talentos, nossas habilidades que a gente tem de trabalho, talentos, dons também, eles estão ali sobre o efeito da energia desses números. Então, como eu estava dizendo, quando a gente sabe a força que esse número tem, e eu começo a me conectar com a força do meu número, eu começo a trazer para a minha essência, preencher aqueles vaziozinhos que eu sentia antes. Ou tenho um talento nato, mas eu não estou usando esse talento nato. Eu estou, em algum momento da minha vida eu me desprendi desse talento, porque eu não acreditei que eu era capaz de viver daquele talento, ou eu achei que fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto não vai me dar resultado financeiro, eu acabo, procurando uma outra coisa. Ou então eu estou sobre o poder das crenças, por exemplo, a minha família fala, não, eu quero fazer algo, aí vem talvez a influência familiar e fala, não, faz X faculdade, você tem que trabalhar nisso, você tem que trabalhar naquilo, porque isso vai dar mais resultado. E aí, por medo de decepcionar quem eu amo, quem cuidou de mim, o que eu faço? Eu deixo de fazer o que eu quero, o que eu faço? Eu passo a seguir aquilo que falaram que era para mim fazer. Então eu começo a podar a minha essência, eu podo a energia dos meus números. E quando eu podo essa energia nata, primária, que eu trouxe no meu nascimento, que eu trouxe comigo, o que vai acontecer? Eu começo a ficar frustrada, ficar angustiada, ficar deprimida e ficar assim com vazio. E eu passei durante muito tempo trabalhando num trabalho em que eu falava assim, gente, parece que eu tô presa, não sei, parece que meu lugar não é aqui, esse trabalho me realiza, ok, mas não é aqui o meu lugar. Então ficava aquele sentimento de vazio interno, gente, não é aqui. E eu ficava angustiada, parecia que tinha uma coisa me chamando. E aí, há um tempo atrás eu falava assim, gente, como que eu queria ser psicóloga? Como que eu queria? E eu vi, o tempo inteiro eu me imaginava. E por X motivos e X crenças na época em que eu estudei, eu acabei não fazendo.
E com o tempo, depois que eu passei a conhecer, gente, a minha vida mudou muito. A primeira vez que alguém me falou da numerologia e falou assim: olha, você tem uma missão de vida aí, você tem um talento aí, sabe, de falar. E eu, como assim? Eu achei assim que a pessoa tava meio assim, como tá me falando isso? Mas foi ali, naquele ponto, algo me tocou profundamente. E aí eu comecei a buscar o que eu queria. Então, eu vim para a área das terapias. Então, assim, eu fui, passei, aí eu entendi aquele desejo de me tornar psicóloga e hoje me torno, né, essa pessoa que trabalha na área de desenvolvimento humano, de autoconhecimento. E aí, conheci os poderes dos números, conheci o que eu vou falar daqui a pouco sobre um outro fator que te ajuda a sair desse sentimento de vazio existencial. Então, gente, no seu campo aí, todo o tempo está movendo energias. Estão números atuando. É como se eles estivessem aqui em volta de você, pulando aí, o tempo inteiro vibrando, vibrando e trazendo uma onda de informação. Essa onda de informação, ela começa a trazer, às vezes ela vem com sentimentos negativos, mas às vezes também ela traz sentimentos positivos e negativos. Depende de como você se encontra nesse exato momento. E quando ela vem como sentimentos negativos, não é ruim. O número só está vibrando porque às vezes eu preciso olhar para a minha dor. Eu preciso olhar para aquilo que está me incomodando. Ao olhar para aquilo que me incomoda e ter coragem de assumir que aquilo me incomoda. Eu preciso ter coragem para me mostrar vulnerável. Como assim? O que é ser vulnerável? É saber que eu sou perfeita como eu sou, mas eu tenho questões nessa vida. O que eu estou fazendo aqui nessa vida, nesse plano terreno? Eu vim aqui aprender, eu vim aqui me conhecer, eu vim aqui me curar. Então, durante um tempo da minha vida, eu vou vivendo experiências boas e não tão boas assim. E o que me faz mais conhecimento? As boas? Não. O que me traz mais conhecimento são as experiências que eu tive negativa. Quando eu não entendo isso, o que eu faço? Quando eu não entendo isso, eu falo assim: nossa, minha vida é um desastre, olha como tudo acontece comigo e tudo dá de errado. Então, eu estou ali vibrando nas minhas polaridades negativas. Mas quando eu olho para uma situação e falo: por que isso está acontecendo comigo? Peraí, isso está acontecendo aqui porque me trouxe aprendizagem. Então, não é o que acontece comigo, é o que acontece comigo. O que eu faço daquilo que acontece comigo é que vão me trazer consciência. Então, quando você olha para os seus números, você vai ver que você traz lições, você traz aprendizagens, você traz questões do ego, que são os seus desejos ocultos do ego, que às vezes você precisa trabalhar. Questões, por exemplo, eu estava atendendo essa semana uma pessoa e ela traz um desejo oculto lá de número 1. Eu também trouxe, né, tenho esse desejo no meu mapa, que é um desejo de ser única e exclusiva. O que esse desejo, o que esse número representa? Quando eu estou negativa, esse número diz assim: eu começo a competir com as outras pessoas. Começa a ter uma competição. Eu vou no trabalho, eu sinto competir. Eu começo a sentir o quê? Ciúmes. Eu começo a sentir que eu sou menor que essa pessoa, ou eu começo a achar que ela fez um trabalho melhor que eu, ou então eu falo: nossa, eu quero superar essa pessoa, eu quero ser melhor que ela. Esse sentimento de competição, ele é angustiante. Por que ele é angustiante? Porque você acha que você nunca fez bom o suficiente. E o tempo inteiro você está se medindo com uma outra pessoa. Você está se comparando com uma outra pessoa. Quando eu me comparo com alguém, o que acontece? Eu já me coloco menor. Eu já começo a perder para mim mesma. Porque naquele momento, inconscientemente, eu estou dizendo: você não é boa o suficiente. Então, lá, né, o que a sugestão que a numerologia traz? Ela vai trazer sugestões. O que eu faço, então, para me lidar com esse sentimento de inferioridade que me leva a competir dentro desse desejo oculto número 1? Então, o que eu preciso trabalhar em mim? Em algum momento eu vivenciei. Em algum momento da minha vida, o que eu vivenciei nas minhas experiências de vida? Eu vivenciei rejeição. Como assim rejeição, Neriane? Sim, eu vivenciei rejeição, porque às vezes talvez eu fui muito comparado ou com alguém da minha família ou com alguma pessoa, enfim. Eu fui comparado ou comparada com alguém. E quando eu fui comparado, aquilo causou uma crença, um impacto emocional em mim.
Então, a todo tempo, eu preciso estar provando para alguém que eu sou bom ou que eu sou boa o suficiente. E quando é que eu vou sentir que eu tenho esse desejo? Quando eu tiver que dividir o palco com alguém. E como que eu divido o palco? Às vezes eu estou lá no trabalho, eu tenho algum colega de trabalho que está fazendo um trabalho, eu começo a sentir assim uma inveja. Nossa, olha que essa pessoa está fazendo tal. Então eu começo a perceber, nossa, e aí, e agora? Ou então eu estou no meio dos amigos e aquela pessoa, nossa, todo mundo dá atenção àquele amigo e para mim não. Então esses exemplos mostram aspectos do meu ego que eu preciso trabalhar, aspecto do meu ego que eu vim curar nessa vida e que lá no dentro da numerologia ele vai mostrar, olha, é um desejo oculto 1. Então eu, Neliane, eu tinha dificuldade, claro, eu vim trabalhar também muitos ciúmes, eu também tinha isso, eu tinha comparação, então dividir o palco era desafiador para mim, porque eu ficava assim, nossa, será que vão gostar mais do fulano do que de mim? Então isso é olhar para a minha dor, isso é olhar para algo que eu vim trabalhar nessa vida. Então, essa energia 1, ela também me mostra, olha, começa a buscar parcerias, começa a se envolver com pessoas. E aí eu entendi porque eu sempre, inconscientemente, depois eu tomei consciência que uma parte de mim queria o quê? Ia se sentir muito bem, muito confortável quando pudesse caminhar com alguém, porque isso também iria me trazer segurança e paz de espírito. O Wallace colocou aqui, nossa, parece que está falando de mim. Sinto exatamente assim. Em certo momento a gente nos diminui. Sim, são questões que a gente veio trabalhar. E quando a gente percebe que, olhando para isso, é aí o momento exato que a gente vai se curar. É começar a entender por que eu estou sentindo isso. Teve uma causa lá no passado e os seus números lá dentro do seu mapa só vão te mostrar a direção para onde você deve olhar. Porque conviver com esse sentimento é angustiante. Nossa, você tem que ficar ali o tempo inteiro medindo, competindo. Por que eu estou me competindo com essa pessoa? Ou por que isso está me incomodando? Isso te incomoda, isso te corrói. E tem cura? Claro que tem. Claro que tem. Quando a gente começa a saber olhar, a gente começa a iluminar. Então, vocês tomando essa consciência agora, vocês já começam a iluminar isso. Vocês não estão sozinhos, não são os únicos a sentir isso. Porque teve um momento da vida que a gente fala assim, nossa, só eu que sinto, não vou falar disso não. Imagina eu admitir aqui. E olha a coragem de quem está colocando isso aqui na live, né? Isso é ser vulnerável, é ter coragem de olhar, olha, eu sinto que eu estou competindo sim com um colega de trabalho, eu sinto que eu estou competindo com um irmão, eu sinto que eu estou competindo com alguém da minha família, eu sinto que eu estou competindo no meu relacionamento, porque eu começo a levar isso para todas as áreas da minha vida. Se eu não estou mal numa área, as outras coisas vão ter o reflexo dessa competição. Não é às vezes só no trabalho, ou só na vida emocional, ou só na vida pessoal. Eu vou levar isso para todas as áreas. Mas quando eu resolvo também isso num aspecto da minha vida, eu vou resolver nos outros aspectos também. Então aí eu começo a descobrir em que momento eu fui comparado ou comparada, ou em que momento eu comecei a competir, ou em que momento o meu inconsciente achou que eu precisava competir com alguém. Então, que momento da minha vida começou esse sentimento? Então, a gente começa, sabe, olhar e direcionar. Aí, quando você vai alinhando todos os números lá do seu mapa, você vai encontrando respostas em algum momento lá, a resposta vem para aquilo que você precisa. Quando vem a resposta, você fala assim, bingo, achei a minha crença. Achei o que eu precisava. E quem traz esse desejo oculto 1, traz a necessidade de trabalhar uma parceria. Encontrar uma pessoa para caminhar com você. Eu, Neliane, encontrei a minha parceira Nise. E logo no início do trabalho, eu olhava, eu sentia assim uma competição. Nossa, olha o que a Nise falou nessa live. Olha só, eu já fazia live, olha aqui a coragem que eu estou dizendo para isso. Por quê? Porque hoje eu estou curada. Se não tivesse, eu não ia dizer isso. Nossa, será que vão gostar mais dela? Será que vão, sabe, se identificar? E fui trabalhando isso em mim, fui trabalhando, olhando, trabalhando, fazendo processos de cura em mim. Então, e aqui eu já deixo uma cura. Só um processo muito simples para quem sente isso, fala assim, ok, eu aceito. Eu aceito que eu estou sentindo isso, eu aceito que eu estou competindo, eu aceito que eu estou me sentindo menor, eu aceito que eu estou me sentindo inferior, eu aceito que eu estou com medo, eu aceito. Coração, diz pro seu coração, eu aceito. Tá ok, você começou a iluminar. Então agora, eu sinto muito, Neliane, eu sinto muito que você está sentindo isso. Então assim, você vai dizendo assim, mas você não precisa conviver com isso.
Eu te perdoo por sentir isso. Então a gente pode fazer aqui, eu estou falando, usando umas 4 palavrinhas da técnica, né? Uma técnica poderosa do Ho'oponopono, que libera também esse sentimento. E é claro, a gente aprofunda muito mais, né, quando a gente, né, vai para uma terapia, né, com alguém mediano. Mas eu já quero deixar essa dica aqui para vocês, tá? Conversar com esse sentimento, você já começa a se curar. Eu sinto muito que você está sentindo isso. Mas eu me perdoo por sentir isso. Então a gente trabalha o próprio perdão. Eu me perdoo por estar sentindo isso. Eu te perdoo, Neriane, eu fui dizendo isso pra mim, mas agora você não precisa mais conviver com isso. Você pode soltar, você pode liberar isso. Então, sabe, você conversando e assim, agora, ó, obrigada. Aí você vai dizendo obrigada. Obrigada por estar limpando esse sentimento em você. Obrigada por estar olhando, obrigada por estar admitindo que você sente isso. E eu te amo por isso. Eu amo a pessoa que você é, mesmo sentindo o que você sente. Eu amo você. Então, o processo de dizer eu me amo é poderoso. Eu amo quem eu sou. Eu amo a pessoa que eu me tornei. Mesmo com todas as minhas dores, com todas as minhas sombras, eu amo. Eu me amo. E às vezes, quando eu vou fazer essa terapia com alguém, vocês podem ir testando aí, quem está assistindo a live, como é dizer assim, eu me amo. Eu me amo. Eu amo, mesmo eu tendo o sentimento de me sentindo inferior. Eu me amo. Você começa a dizer, uau, eu posso me amar. Tem gente que engasga, não consegue dizer isso. Então, tem mais coisas para trabalhar. Mas aí você vai dizendo e vai desbloqueando os sentimentos de crença, de não aceitação, sabe? De não aceitação em você. Aí você começa a se aceitar, você começa a preencher um vazio, estava ali. Sua alma queria o quê? Aceitação. Queria que você se desse amor, estava vazio. Você começa a dizer, eu me amo. Eu me aceito, eu sinto muito por não ter me aceitado, eu sinto muito por não ter visto isso antes. Você vai preenchendo, preenchendo, preenchendo. E de repente fala assim, nossa, que alívio, como que eu tô bem? Aí você começa a colocar bem-estar dentro de você. Então esse passo 1 é saber que você tem influências energéticas numéricas no seu campo. E são muitos números. A gente tem 9 números atuando ali. Na verdade, a gente tem mais que 9. A gente tem também os números mestres, que são 9, 11, 22, 33, 44, né? Essas energias mestras também têm um poder muito, muito forte. E aí, quem tem esses números mestres atuando, quando estão positivos, são pessoas assim que se deslancham. Mas se às vezes você tem um sentimento muito, muito forte, que você fala assim, caramba, isso aqui tá barra pesada, tá difícil de eu lidar com isso, é porque tem talvez uma energia de um número mestre atuando no seu campo e você talvez não está tão positivo para olhar para essa energia. Só que aí você reconhece, né, qual é esse número e você vai olhar, ele tem esse potencial. Então você começa a se conectar com esse número e você vai alavancando a sua vida. Então, gente, número é poder. Conhecer os seus números é se conhecer. E quando você faz um mapa, você tem essa ferramenta para o resto da vida. E aí, o que vai acontecer? Sabendo essas energias aí, você vai olhar para... Não é só simplesmente um conjunto de informações. São um conjunto de informações sobre você que vai te levar a aprofundar lá para a sua essência. E o que é a minha essência? É diferente da minha personalidade. Personalidade são minhas crenças. Quem faz aí o Eneagrama fala muito disso. O Eneagrama é o caminho de encontro para a sua essência. Então, quando você começa, ir de encontro à sua essência, você vai descobrir quem você realmente é e você sai da crença. Crença é o que te ensinaram a ser, ó. Pensa assim, sinta assim, escolha assim, faça assim. Então, tipo assim, são crenças. Estou ali vivendo na crença, aquilo que me ensinaram a pensar, me ensinaram a sentir. Porque crença é sentimento. Eu acredito numa coisa, aquilo é uma verdade para mim, aquilo passa a ser um sentimento e uma realidade. E a gente cresceu vivenciando crenças, nos ensinaram a pensar. E olha que interessante, a maioria de nós pensa assim, eu sou inteligente, eu penso por mim mesmo. Eu falo, será? Será que você está pensando por você mesmo ou mesma? Ou você vem repetindo padrões do que te ensinaram a pensar? Te disseram que isso aqui é uma verdade, você acreditou que aquilo fosse verdade, virou sua crença, então você começa a agir, tomar decisões e fazer tudo de acordo com a sua crença. Quer um exemplo disso? Crenças religiosas.
Quando eu falo de crenças religiosas, não é criticando nenhuma religião, não, porque elas são importantes sim na vida, né? Tem ali, tudo que existe no mundo precisa existir, nada pode ser excluído. E um outro exemplo, quando a gente fala assim, se eu tenho sorte no trabalho, eu vou ter azar no amor. Não posso ter tudo na vida. E a gente começa a acreditar que isso é uma realidade. Aí aquilo virou uma crença para mim. Ou então fala assim, eu acredito sinceramente, essa aqui é a verdade absoluta. A gente usa muito isso. Vou dizer uma verdade para essas pessoas. Gente, quando você fala assim, eu vou dizer uma verdade para uma pessoa, você está numa crença sua. A sua verdade é diferente da verdade de uma outra pessoa. Aquilo que você acreditou, que você aprendeu como verdade, pode ser diferente do que ensinaram para uma pessoa como verdade. Verdades são consciência. Às vezes, eu, Neliane, teve um determinado momento da minha vida em que eu acreditei em algumas verdades que hoje não fazem sentido para mim. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a refletir sobre o que te ensinaram, te disseram que isso aqui é uma verdade, reflita. Sabe? Isso também tem a ver com os números? Sim. Isso tem a ver com a numerologia? Sim, porque tem a ver com o autoconhecimento. Porque você precisa se conhecer. Então, o que você pode fazer? Tudo que te disseram, a gente não precisa também, reflita, receba aquela informação e analisa, isso faz sentido para mim? Isso está fazendo sentido agora? Faz sentido eu continuar com essa crença? Faz sentido eu continuar levando isso para a minha vida? Ou posso me permitir a pesquisar sobre essa informação? Então, isso é pensar. Isso é começar a pensar realmente, a ser um ser pensante e sair de um padrão que te disseram. Pense assim, siga assim. Então, vamos lá para o segundo passo, né, dentro dessa reflexão. O segundo passo é: conheça as suas lições de vida. E eu já falei um pouquinho disso, né, anteriormente. O que são as minhas lições de vida? Todos nós somos aprendizes numa escola mundo. O universo, o planeta Terra é um mundo que a gente veio aprender, é uma escola. Então, o que eu estava falando? E a gente veio aprender a pensar. E no meu tempo de professora, tinha um ator que eu gostava muito, que é o Rubem Alves. O Rubem Alves falava assim: se toda a gente entendesse, né, se o professor, né, ou todo aquele que trabalha na área de ensinar alguém, que trabalha com pessoas, que trabalha com o público, se todos nós entendêssemos que a gente não veio aqui ditar, dizer verdades, a gente não veio dizer isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Até porque, gente, certo e errado também são pontos de vista. Em algum momento da minha vida e da de vocês, algumas coisas são certas para aquele momento e outras não. Então, certo e errado também são crenças e eu estou aqui nesse planeta para me errar. O erro pode me levar ao acerto, depende de como eu lido com isso. Então, o Rubem Alves falava assim: você precisa ensinar pessoas a pensar. E nós viemos aqui aprender a pensar. Então, e para mim, realmente aprender a pensar, eu preciso conhecer o meu sistema de crenças. Quais as crenças que me limitam e quais as crenças que não me limitam. Então, existem crenças que vão me limitando ao longo da minha vida. E anteriormente, uma dessas crenças, que nós estávamos falando ali dos desejos ocultos, dentro do meu número, é quando eu acredito que eu sou inferior a alguém. Quando eu acredito que eu preciso competir a alguém. Quando eu acredito disseram lá que o seu irmão mais velho é melhor que você, ou faça tão bem quanto ele, olha como o fulano está fazendo e você não. Olha o sucesso que o fulano tem e olha como que você está agindo. Quando eu escuto isso, eu falo assim: olha só, você não faz nada, olha como que você é incapacitado. Tudo isso me gerou crença. Inconscientemente gerou um sentimento e eu acreditei, aquilo é uma verdade. E aí eu começo a visitar isso mais profundo, eu acreditei aquilo como verdade. Ou então alguém falou assim: olha, a vida é assim, ou você faz dessa maneira ou tudo vai dar errado. Virou uma crença. Aí vou lá para a religião falar: você tem que seguir isso aqui porque isso aqui é pecado. A crença do pecado também é crença. Isso aqui pode ou não. A crença da salvação, crenças. Então você precisa saber revisitar o que é essa crença do pecado, o que é essa crença da salvação. Tem muita gente que quando vai falar, pega, né, o mapa numerológico e fala a lição de vida. A lição de vida, ela traz aspectos de outras vidas que eu não entendi, que eu não vivi. Mas se eu estou ligada a um ensinamento
ao que me disseram como verdade absoluta, de que, olha, não existe processo reencarnatório, ou não pode falar disso, ou não, é céu, inferno, como é que você vai entender uma lição nessa vida? Como é que você vai entender o seu destino nessa vida? Porque as nossas lições estão ligadas ao que a nossa alma veio fazer, o meu destino, o que eu vim aprender, o que eu vim buscar. Se eu estou presa a essa crença, eu não vou conseguir sair do lugar. Se eu não começo a refletir, mas me disseram que não posso pensar nisso. Por que você não pode pensar? Não é pecado, por que é pecado? Ai, meu Deus, me dá medo, por que te dá medo? Você vai viver com medo? Então você veio curar o quê? Medo. Você veio curar esse medo dessa crença. E você só cura para aquilo que você ilumina, para aquilo que você olha. Então, lição kármica é algo que uma outra vida que eu já vivi, eu não aprendi. Ou eu não tinha consciência para lidar com aquilo. Por exemplo, a gente tem 9 tipos de lições diferentes dentro dos mapas, 9 tipos de aprendizados, que em algum momento eu quebrei algumas regras do universo, eu quebrei algumas leis. Um exemplo disso, vamos pegar a lição número 6. Vou falar da 6, que é a minha. Eu trouxe no meu mapa a lição 6. A lição 6 são aspectos ligados à família. Então, o que são essas lições? Em algum momento houve abandono de família, abandono de filhos, ou maltrato com algum membro da família, ou então separações dolorosas, ou disruptura, ou violência, enfim, eu trouxe isso dentro do meu mapa quântico. Então, numa outra vida, eu não soube lidar com isso. Em algum momento eu fugi, isso está pesado demais, isso tá demais para mim, eu saí, não quero vivenciar isso. Então, nessa vida, o que eu vim fazer? Eu vim vivenciar coisas, e às vezes tem gente que traz desafios dentro da família. Então, os desafios que você trouxe dentro da sua família, dentro dos relacionamentos, eles indicam que você tem lições ali que você, numa vida anterior, você não tinha consciência para dar conta. Mas nessa vida, você tem. Então, quem está já assistindo essa live e sente esse chamado no coração é porque dessa vida veio lidar com esse tipo de questão. Então, vai acontecer coisas não muito positivas que eu penso assim, poxa vida, deixa eu usar um palavrão, que merda. Nossa, que merda, o que está acontecendo comigo? Olha que karma. E a gente usa karma, né? Às vezes sem entender o sentido, mas é causa e efeito de uma ação. Nessa vida eu libero, e karma e dharma são coisas maravilhosas que estão trabalhando todo o tempo junto, causa e efeito. Nesta vida eu vim aprender, que bom que eu estou tendo uma nova chance, que bom que eu encarnei, que bom que meus pais me permitiram ser um portal para mim chegar nesse mundo e vivenciar coisas lá na infância, que eu escutei às vezes deles, porque se eu não tivesse escutado, gerado a crença, gerado dor, eu não teria ido buscar, tivesse me incomodado a ponto de buscar ajuda, eu não teria aprendido. Então, eu vivenciei aprendizados e coisas dolorosas que me fizeram buscar ajuda para entender relacionamento, para entender questões das famílias e questões que estavam ali que eu precisava vivenciar. E hoje uma das minhas missões, que eu vou falar daqui a pouco, vou falar um pouquinho da missão como uma ajuda de você sair desse vazio. Então, gente, conhecer essas lições é importante para você saber o porquê que algumas coisas acontecem na sua vida. E aí, por exemplo, a lição 2, né? Deixa eu falar um pouquinho da lição 2, que tem muito a ver com relacionamentos também. E às vezes as pessoas passam por divórcios, por separações, e elas não entendem por que isso passou na vida delas. Elas não entendem por que às vezes os relacionamentos não dão certo. Como é que foram seus relacionamentos anteriores? Como você se comportou anteriormente nessas relações? E aí, às vezes, a gente traz também a lição 8, que é ligada ao financeiro. E as pessoas falam, nossa, mas eu prospero e de repente eu perco tudo. Ou então eu não consigo prosperar, ou eu tenho dificuldade com o emprego. Tudo a ver com lição 8. Como é que foi minha vida no passado? Será que eu tive dinheiro e não soube usar o dinheiro? Será que eu estava numa vida aí confortável, alguém me sustentou e eu entrei numa zona de conforto? Tá bem aqui, ok.
não quero mudar, ou eu tive chance de prosperar, ou eu tive chance de aprender, de melhorar profissionalmente, eu falei, não quero a minha zona de conforto. Às vezes apareciam oportunidades e eu falei assim, não quero, vou ficar aqui, tá bem. Então eu gerei uma lição kármica, eu gerei uma energia kármica que eu não aprendi e que ficou ali no meu campo atuando. Então nessa vida eu trago, traz uma lição 8 para você aprender. E aí você precisa olhar para crenças. Ou então, numa vida anterior, eu tinha muita crença relacionada ao dinheiro. Eu achava que ter dinheiro era pecado, que o rico era mal, que quem é rico vai para o inferno e que quem tem dinheiro é ruim. E aí a gente já começa a quebrar uma crença aqui. Quantas pessoas ricas, boas você conhece? Quantas pessoas pobres, más você conhece? Então, a questão de dinheiro e dessa crença está relacionado a o que o ser humano é. Dinheiro é uma energia e uma consequência que só vai potencializar o que você tem de bom ou não dentro de você. Tudo é energia. Então, sabe, você precisa conhecer as lições que você trouxe, o que você precisa aprender para lidar com as diversas áreas da vida. E tem lições ligadas à saúde. Às vezes tem pessoas que vivem todo o tempo, com problemas relacionados à saúde. Então, como é que foi lá numa vida anterior? Será que eu dei atenção à saúde? Será que eu sabia que se eu continuasse com tal alimentação ou com tal vício, não estava me fazendo muito bem, mas eu decidi ignorar. Então eu decidi ignorar e acabou gerando também questões que nessa vida eu Nossa, eu usando o verbo aqui, todo trocado. Então eu trouxe para essa vida aspectos que eu preciso olhar. Então, gente, nada que está no nosso campo é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito e um motivo de estar acontecendo. Então, a gente precisa... Deixa eu olhar um pouquinho aqui a hora. Isso. A gente precisa conhecer as nossas lições, o que eu vim aprender. E não é para ser duro, difícil, desafiador. Não. É para ser bom, leve. É para ser leve e simples. A gente veio aprender. E quando eu me coloco como aprendiz... Eu tenho coragem de ser vulnerável, eu paro de me julgar e de me criticar tanto. Porque, gente, as pessoas que mais nos criticam somos nós mesmos. Às vezes fala assim, nossa, mas fulano critica, mas e o que eu me critico, e o que eu tenho medo de assumir meus sentimentos ou aquilo que eu sou, isso que é o mais duro para mim. Então, a gente tem que parar de ser tão duro e rude e ser mais suave conosco, nos amar mais. Então, parar de nos julgar mais. Eu não quero lidar com essa questão, isso é muito difícil. Não, gente, se você já fala isso, é porque você quer lidar com isso e você veio lidar com X situação ou com X pessoas que estão na sua vida. Ou fala, nossa, essa pessoa me magoou, essa pessoa foi dura comigo. Se ela foi dura com você, de alguma maneira ela está te servindo. Ela está ali para te ensinar alguma coisa. Ela não provocou algo em você que você, às vezes, fala assim, eu não mereci isso. Mas a gente precisava vivenciar aquilo, porque aquela dor vai me trazer conhecimento. E aí eu vou para o próximo passo, que eu falei, conhecer o primeiro passo, saber o poder dos números. O segundo passo, conhecer as minhas lições. O terceiro é conhecer o meu destino, a minha missão de vida. O que eu vim fazer nesse plano? Todos nós viemos aqui com um destino. A minha alma foi destinada a fazer alguma coisa. A minha alma veio destinada com uma missão. E a primeira missão que nós temos é se conhecer. E o que nós fazemos a nossa crença? Não. Não, isso é coisa para psicólogo, isso é coisa para maluco, isso é coisa para psiquiatra, isso é coisa... Não é para mim. E olha que interessante, isso também é crença. Nós viemos nos conhecer, nós viemos buscar conhecimento sobre quem eu sou. Por que eu tenho medo? Por que eu tenho vergonha? Por que eu tenho angústia? Por que eu estou ansiosa? Por que eu fujo daquela pessoa? Por que eu não quero me encontrar nessa situação? Por que eu sinto tudo que eu estou sentindo? Eu vim entender. Quanto mais eu fujo, piores esses sentimentos vão ficando. Então, a minha primeira missão de vida é me conhecer, conhecer os meus sentimentos, conhecer as minhas crenças, conhecer meus medos, as minhas fontes sabotadoras. E isso tem a ver com a minha missão. Quando eu começo a buscar quem eu sou, tá, Neliane, quem você é? Eu tinha muito medo, eu estava fazendo um trabalho que eu não gostava, como eu disse aqui inicialmente, eu estava fora da minha missão.
E aí eu não queria saber quem eu era. E sabe qual é o sentimento que eu sempre falava assim, nossa, tô falando rápido, né? Eu falava assim, nossa, parece que eu sou diferente das outras pessoas. Por que eu sinto isso? Todo mundo aparentemente tá com a vida perfeita, maravilhosa, né? E a maioria das pessoas tentam manter uma imagem de que tá tudo perfeito. E eu falava assim, nossa, mas eu sinto medo. Não, mas não posso falar. Ah, eu sinto insegurança. Não posso falar. Eu me sinto insegura diante disso e disso. Não posso falar. Tô numa angústia aqui dentro de mim. Eu tô aqui trabalhando esse trabalho, mas gente, não tô feliz aqui. Como que eu vou ficar aqui? Mas eu não podia falar, porque eu tinha medo de mostrar a minha vulnerabilidade. Então, aí eu falava assim, sou diferente de todo mundo. Só que, o que eu descobri? Todos nós também temos sentimentos ocultos escondidos. Não tem nenhum ser humano que não tem um sentimento que não vem ser trabalhado. Não tem nenhum sentimento que não tenha medo, nenhum ser humano que não tenha o sentimento do medo. Medo, ele é universal. Todos nós encarnados viemos trabalhar medos. E quando eu já fiz muitos mapas, eles aparecem em todos os mapas, medos. E são adversidades diferentes de medos. Então você veio curar os seus medos. E aí você veio alinhar a sua missão com você, se conhecer. E depois você veio contribuir, é servir o mundo. Eu, Neliane, nesse exato momento, o que eu estou fazendo? Eu estou servindo. Eu estou aqui numa live e estou a serviço, levando informações. Então, aqui, hoje, eu me encontrei na minha missão, no meu propósito de vida. Porque antes eu tinha um vazio, era como se algo dentro de mim, eu podia estar em casa, com a família, em todos os lugares, numa festa. Mas eu estava insatisfeita, sabe? Ai, tá faltando algo, tem um vazio. Então, o que estava excluído? Eu não conseguia olhar para os meus sentimentos, eu não conseguia olhar para a minha missão de vida, eu não conseguia dizer, gente, eu não quero mais esse trabalho, para mim está me matando, está me massacrando, não quero ficar aqui. Assim, Gustavo, vou falar mais despacinho. Graças. Então, eu estava num trabalho que eu estava infeliz. Eu me sentia presa, eu me sentia angustiada por estar ali naquele trabalho. Não era o que a minha alma veio fazer. Claro, eu sou muito grata por ter, né, ficado aquele tempo, aquele trabalho me deu garantia e sustento por um tempo. Mas quando eu passei a atender o meu chamado interno, a minha missão, Neliane, o que você realmente ama fazer? E aí eu amo a parte das terapias, eu amo a parte de autoconhecimento, eu amo isso que me preenche. Então eu comecei a incluir a minha missão na minha vida. Eu comecei a olhar, tive medo no início, nossa, e como? E ainda tenho medos, lógico, porque sou humana, mas é um preenchimento que me realiza. Então, quando eu saio de uma terapia com alguém, quando eu saio de uma live, quando eu saio da minha missão, parece que aquele sentimento de felicidade brota de uma forma muito forte, de uma forma muito intensa. Então, se você tem aí assim, eu sinto que eu preciso estar em tal lugar. E eu tinha um sentimento de que não estou no lugar certo. Você pode ir em vários lugares, mas parece que nunca é ali, até que eu vim para onde eu estou. Até que eu comecei a viver a minha missão no lugar onde eu deveria estar nesse exato momento. É como assim, uau, que paz que eu estou sentindo, que paz na alma. Estou vivendo a minha missão. Estou aqui fazendo o que realmente eu vim fazer. Então a sua alma fala, ufa, uau, é agora, nossa, que bacana. Então isso traz a completude que a gente vem buscando. Essa completude é estar fazendo a coisa certa. Aquele sentimento, missão cumprida, que aí chega no fim do dia, você fala, me realizei, dei conta. Aí você deita e fala, que bacana, eu fiz o que eu precisava hoje. E às vezes, né, a minha alma falava assim, ajuda pessoas. E quando eu sei que através das terapias eu estou ajudando alguém, eu me realizo. O Alice colocou ali, eu sei exatamente como é, já está falando sobre isso, exatamente. E aí, às vezes, a gente, por medo e por crença, a gente tem medo de dar um passo. A gente tem medo de soltar algo ali. Eu estava num emprego que eu não posso soltar, não posso. E aí, depois que você solta, você percebe que você estava numa prisão inconsciente.
E isso de não estar no lugar certo, gente, isso é muito louco. Porque eu vivi 40 anos no lugar e aquela sensação não é aqui. E o Alisson está colocando aí, né? Não está no lugar certo. E aí, às vezes, a sua alma te chama para ir no lugares onde em vidas anteriores você já esteve e que ficou coisas para você resolver ali. Porque aqui hoje, Neliane, as pessoas me perguntam assim, por que você está fazendo no México? Porque a minha alma me chamou para vir aqui. E eu aqui estou conhecendo pessoas e fazendo um trabalho que se abriu totalmente para mim. Por quê? Porque aqui eu deixei coisas para resolver em vidas anteriores. E aí eu fiz um acordo de nessa vida vir para cá, nesse ciclo da minha vida, que começou, né? Esse ciclo meu começou por volta de 2018. Lá no meu mapa marcava, né, essa viagem, essa mudança, que eu iria para um outro lugar. E na época, presa à minha crença, eu falava, não, absurdo, eu já tenho uma vida toda aqui estruturada, como assim? Gente, quando você se coloca como um aprendiz e você entende que a sua crença não pode te limitar e que você pode renascer com 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, você pode, sabe, se viver coisas novas. Enquanto você está vivo, você tem uma chance de viver coisas novas, a sua alma renasce. A sua alma é como se você nascesse de novo. Então eu tive um momento de renascimento com 40 anos em que, caramba, tem um mundo se abrindo para mim. E realmente se abriu. Porque é onde eu comecei a viver a minha missão verdadeira, totalmente entregue nos 40 anos. Então, tipo assim, agora eu tô no lugar certo. Por quê? Porque aqui, antes de vir para esse plano, nesse ano, nessa data, eu estaria aqui no México, conhecendo essas pessoas. Então, assim, uau, né? Alguém tá colocando ali. Ah, sim, é isso. Aí eu não consegui ler o nome, eu tenho medo de falar errado, então não vou dizer o nome. Sim, é isso, é você estar no lugar e às vezes a alma te chama para ir para um outro país. Se tá te chamando para ir para um outro lugar e você sente, gente, um desejo, deixa o seu coração seguir, porque é lá em que as coisas vão funcionar para você. E às vezes você está num lugar com vazio ou com a vida toda travada. Por quê? Porque ali não é mais para você ficar. A minha começou a travar. Então significa que você tem que sair daí para se abrir num outro lugar. E o universo trava para te mostrar sinais. Ah, se tudo fluir, for bonitinho, você vai ficar ali no mesmo tamanho, você não vai aprender, você vai ficar na sua zona de conforto. Então, aí ele começa a saber bloquear algumas coisas, porque ali já não tem mais campo, então você tem que ir para um outro lugar. Então é importante você seguir o seu coração, seguir o seu chamado interno e uma voz interior que sempre está te dizendo o que você deve buscar. E tem gente que fica assim, nossa, um desejo de se conhecer. Quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, eu ficava assim, nossa, quando eu ia buscar alguma coisa relacionada à terapia e aquele medo. Eu ia buscar um curso, o meu dedinho voltava. Eu ia marcar uma consulta com um psicólogo, meu dedinho voltava. Eu ia para uma terapia, porque eu tinha medo, tinha crença ali. E aí você começa a perceber que quando você se entrega para esse mundo, que só vai haver uma maneira de você aprender o que você tem que aprender quando você se permitir fazer autoconhecimento, que é o caminho da libertação, você vai ver, uau, que alívio, que bom, como que é bom ter consciência, como que isso é maravilhoso. E o Alice está colocando assim, quando a gente está alinhado, o universo mostra a direção, verdade. E às vezes ele mostra pra gente, a gente fica batendo ali, temando com ele. A gente fica temando. Aí sabe o que acontece? Repetições. Tem gente que fala assim, Eliane, eu tô numa repetição aqui de azar, numa onda de azar que não para. Repetições. Ele tá te mostrando o caminho, mas eu estou totalmente cega, totalmente bloqueada, eu não quero ver. E aí vai repetir até que você vê. As coisas só tendem a repetir na sua vida ali, se tá negativo e repetindo, é porque tem uma lição para você que você não aprendeu. E só vai parar de repetir quando você olhar e der atenção. E aí quando você está alinhado, ele começa a mostrar a direção e você vai e aparecem pessoas que vai te ajudar a chegar a esse lugar. Às vezes fala assim, nossa, mas como eu vou mudar de país? Como que isso é possível? Aparecem pessoas, aparecem situações, tudo se alinha. Quando você se bota disponível para o universo se mostra disponível para você. Isso que é interessante. Quando eu me fecho para o mundo vai se fechar para mim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Tá quase chegando ao fim da live e aí eu vou pro próximo e último passo, que é saber. Então, gente, a missão
tem muito que a gente entender sobre a nossa missão de vida, o nosso chamado de alma. Alguém está colocando aí que está sentindo repetição, então presta atenção, o que essa repetição quer te ensinar, Carol? Olha aí, o que está repetindo? Está repetindo, tem algo que você, nesse exato momento, você dá conta de entender. Você dá conta de saber o que é, ele está querendo te trazer uma mensagem aí. Então, assim, bota sentido nisso, se pergunta, fecha os olhos aí, reflete que vai vir a resposta. Tá, o que tá, isso aqui vai repetir de novo se você não entender. Então, assim, se permite vivenciar isso e entender o que o universo quer te mostrar. E isso, sabe, isso é o total sentido da vida. Isso sim é o preenchimento. Eu estou aqui não é porque eu sou mazarento, isso está acontecendo porque tem algo errado comigo. Não tem nada de errado com você, não tem nada de errado no seu campo. Tudo que está acontecendo de bom ou ruim está perfeito. Ah, tu colocou que dá um friozinho na barriga? Não tenha medo. O que você mais teme é o que deve ser olhado. Vence aí a barreira do terror, como diz o Bob Proctor. Quando você olha, você ilumina. Você vai olhar e dizer assim, nossa, era tão simples. Por que eu estou com medo disso? Se apresentou para você, você dá conta. Não, vai com medo mesmo. A gente vai com medo mesmo, depois você vai olhar para trás. Nossa, era simples, iluminei. E aí assim você vai resolvendo. E vai ver que você dá conta. Nada do que chega pra gente é porque a gente não dá conta. Os nossos desafios são do tamanho exato que eu dou conta. Por que eu dou conta? Porque você escreveu o seu mapa. Você escolheu todos os desafios que você ia viver nessa vida, né? Fala assim, Eliane, é sério, mas isso é muito grande, é muito desafiador. Não, você colocou aí no seu mapa para essa vida. É porque você tem forças. Com certeza, seus outros números que estão no mapa te dá força suficiente para você dar conta desse desafio. E aí eu vou colocar o último passo, senão não vai dar tempo, porque senão a live aqui fecha com 1 hora. Mas eu vou estar fazendo mais lives, a gente promete, eu vou estar nos próximos dias falando mais desse assunto. E vou falar o último passo, saber o meu estímulo mais profundo. O que me estimula nessa vida? O que faz, sabe, eu acordar de manhã e dizer, quero estar viva? Porque às vezes a gente acorda de manhã, ai, não quero fazer nada, não sabe, quero ficar dormindo, quero ficar aqui no meu canto. Então, quando você descobre o que nessa vida me estimula, me dá vontade de seguir, sabe aquela gana, aquela vontade de fazer algo, de contribuir para o mundo, de contribuir de uma maneira produtiva. Ai, perdão, só um momento. Todos nós viemos servir. Todos nós temos uma missão, um estímulo, algo que fala assim, uau, isso aqui me realiza. Seja a profissão que for. Quando você descobre o que estimula, você sabe, você vai para a vida, você vai servir, você serve com alegria, você serve com gratidão, você serve com prazer. Então, quando você descobre o que me estimula, e a pergunta que eu deixo para vocês agora nesse finalzinho de live, o que estimula você a viver? O que te faz acordar? O que te faz levantar da cama e vibrar com a vida? Se você não sabe, o Alisson está colocando o mapa, mostra isso, mostra e te ajuda a se conectar com esse estímulo, com esse estímulo que você traz lá no primeiro número que aparece, também traz no seu número de destino, traz no seu número de missão, traz no seu propósito. Então, o que eu quero fazer? E eu vou deixar uma dica aqui para vocês. A nossa missão, aquilo que estimula, tem muito a ver com aquilo que a gente gostava muito de fazer na infância. E às vezes a gente bloqueia, a gente costuma ter esquecido aquilo que a gente mais gostava de fazer na infância. E aquilo que nos estimula, que vai preencher o nosso vazio, ela está colocando aqui, não sei, sério, começa a se perguntar, talvez você não se perguntou, o que me estimula de verdade? Começa a fazer essa pergunta todos os dias. O que eu faria hoje? Se eu não precisasse de dinheiro, o que eu faria de graça, o que eu faria no final de semana, o que eu faria no sábado, no domingo, o que realmente me motiva, o que eu tenho prazer em fazer. Tem gente que tem prazer em cozinhar, tem gente que tem prazer, sabe, em ter uma loja, em ser designer, tem gente que tem prazer na pintura, tem gente que tem prazer em levar a mensagem de autoconhecimento nas terapias, em realizar, tem gente que tem prazer em viajar. Não sei, busque o que te dá prazer. Busque o que te dá satisfação pessoal. E se não sabe ainda, começa um grande passo. Começa o que você quer para você hoje na vida. O que você gosta de fazer. Porque às vezes a gente vive a vida inteira e não consegue nem identificar quais são as coisas que te dão prazer.
Quais são as coisas que te dão prazer? É de se vestir, é de sair, é de comer algo gostoso, é de ler um livro, é de meditar. Não sei, começa a descobrir as coisas que te dão prazer, que logo, logo você começa a se identificar com a sua missão e seu propósito de vida. Algo falou aqui que tem prazer de acordar e se sentir linda, me arrumar, estar bem comigo mesmo, me cuidar. Que bacana de se amar. E talvez isso vai te ajudar a se conectar com uma missão, talvez algo ligado à moda, talvez algo ligado a estilo, talvez algo ligado a prazer e qualidade de vida. Talvez você vai falar para mulheres como elas trabalharem a estima, não sei, vai se conectando com isso. Tantas mulheres que às vezes não sabem se cuidar ou não tem prazer em se cuidar. Olha que mensagem bacana você pode estar levando para elas. Gente, são milhares de formas de servir. E aquilo que me dá prazer, vai dar prazer para alguém escutar e dizer, uau, a Manu está me inspirando através do que ela vive. Não sei. Então, assim, são as infinitas possibilidades para vocês. E, gente, vou terminando aqui a live com muita alegria, com muita gratidão no coração. Gratidão a todos que entraram, gratidão a todos que estão participando aqui, que deram, né, que comentaram aqui, perdão para quem eu não consegui responder a todos. Alguém colocou, acabou de virar uma chave na minha vida, gratidão, sabe, por ter conseguido levar essa mensagem que transformou a vida de vocês. E para Manu, é isso, Manu, segue seu caminho, segue seu coração, se conecta mais com isso e vai para a vida, vai servir, vai ajudar aí muitas pessoas através, né, da sua missão. Um beijo de verdade para todos vocês. Na próxima semana vai ter mais live para fazer esse bate-papo gostoso. E vou deixar essa live salva lá no meu Insta, lá no feed. Um beijo no coração, gratidão profunda a todos vocês que estão aqui, que deixaram seus comentários. Um beijo. Tchau, tchau.